Olá, queridos, graça e paz. Eu quero, nesse dia, compartilhar esta terceira palavra dessa série das bem-aventuranças que a gente está aprendendo nesse tempo. Diariamente, então, tenho certeza que você tem sido alimentado pelo Senhor. Mais um dia o Senhor reservou para nós, para aprendermos com Ele e será bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo de número 5, é o texto de hoje, que vai dizer: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança, ela está na contramão dos valores do mundo. O mundo, na verdade, ele rejeita os valores do reino de Deus, porque a humanidade, a sociedade sempre pensa em termos de força, em termos de poder militar, bélico, econômico, de poder político. Então, para a sociedade, quanto mais agressivo for o sistema, mais forte ele é, seja em que instância for. Então, esse é o pensamento do mundo. Jesus, porém, vem dizer que não são os fortes, não são os arrogantes, não são os que têm o melhor armamento que são felizes. Não são eles que vão herdar a terra, mas serão os mansos. Para a gente entender melhor todo esse contexto, naquela época, os judeus, dominados pelos romanos, desde 63 a.C., eles esperavam um Messias político, esperavam um Messias guerreiro, um Messias que implantasse o seu reino pela força. Então eles queriam uma espécie de um Messias materialista, um Messias meio que militar. Mas Jesus ele vem com uma outra proposta, porque ele era assim, né, gente? Ele sempre quebrava os protocolos, ele deixava todo mundo em crise naquilo que ele fazia, e fazia muito bem feito, e fazia do jeito certo. Por isso que os valores do reino são todos na contramão do mundo, porque o mundo habita no maligno. O mundo já pertence a Satanás e por isso há essa guerra muito grande dos valores do mundo e os valores de Deus. Mas Jesus sempre ele quebrou os protocolos e paradigmas para nos ensinar essa verdade. E aí o povo disse naquela época: a gente não quer esse Messias. É muito duro, é muito difícil o que ele faz. Fora com ele, crucifica ele. Então o povo naquela época, enquanto eles queriam guerras e mais guerras, Jesus aparece no meio do caos e diz assim: bem-aventurados são os mansos. Mas por que ele utilizou esse termo aqui? O que é ser manso? Ser manso para Jesus aqui não é um atributo natural. A mansidão não significa ter uma boa índole, né? Ser uma pessoa educada socialmente. Não é algo externo, mas é uma atitude, diria eu, interna. Uma obra da graça de Deus no nosso coração. Um fruto do Espírito. Porque, pare para pensar, ninguém é naturalmente manso. Vai ter hora que a gente vai ficar meio bravo, meio irritado. Então, ser manso não significa isso. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde, não é ser medroso, não é ser fraco. Se você olhar na Bíblia, na história, você vai ver que as pessoas mansas foram profundamente enérgicas. Elas tiveram coragem de se posicionar com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoites, outros enfrentaram a prisão e outros enfrentaram até a morte por causa do seu posicionamento. E os mártires da história, da Bíblia, foram pessoas mansas. E Jesus foi também essa pessoa mansa e humilde de coração, como ele mesmo disse. Ele tinha moral para dizer: se tem alguém que vocês têm que aprender, aprendam comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Só que na Bíblia, num determinado momento, dentro do templo, quando o pessoal usou a igreja para fazer um comércio, para vender animal e tudo que tinha direito, o Jesus que era manso agora, de repente, está perdendo a sua cabeça. Eu acho bonito e bacana essa expressão, perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça, para de pensar. Se o coração está irado, vai expressar a ira. Se o coração está querendo matar, vai matar. Então,
esse ditado, essa expressão é muito interessante, perde a cabeça. Jesus aqui, ele praticamente perde a cabeça. É lógico que ele não parou de pensar, porque era extremamente inteligente, era homem, mas era Deus também, soberano. Mas ele vê aquilo acontecendo no templo, na casa de Deus, e ele, muito irado, pega um chicote, vira as mesas dos comerciantes, dos cambistas, expulsa todo mundo de lá, chuta literalmente o pau da barraca, acaba com a festa, e aí todo aquele homem manso, aquele homem calmo, agora está irado e está causando um impacto no povoado que estava ao redor daquela circunstância. E mais tarde, esse homem, Jesus irado, teve coragem de morrer numa cruz no meu e no seu lugar. Então, ser manso não significa, com outras palavras, manter a paz a qualquer preço. Não. Ser manso não é ser conivente, não é ficar em cima do muro, não é tentar agradar X ou Y, não é ter opinião própria. Ser manso não é ser uma pessoa indecisa, porque Jesus era manso e chamou aquele pessoal, aqueles caras de raça de víboras, seus hipócritas. Isso era muito pesado naquela época. Ele ficou literalmente irado, mas ele precisou tomar essa atitude severa. E ainda assim, mesmo irado, não pecou contra ninguém, conforme diz a Bíblia. Pode ficar irado, mas não peque. Jesus, ele sabia disso e ele exercia muito bem isso. O problema, então, não é não sentirmos ira, ou não é sentirmos ira, mas é deixarmos com que esse sentimento nos domine de tal forma que venha a ser exalado na gente coisas muito piores no tratamento com o nosso esposo, você que é mulher, no tratamento com a esposa, no tratamento com o próximo. Isso sim é um baita de um problema. Até porque esse é o lugar que o diabo mais gosta de estar, o lugar da nossa falta de controle. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Tem pessoas que conseguem manter calma, que têm aparentemente o domínio próprio diante de situações adversas, mas elas não conseguem controlar as chamas da alma. Elas não explodem por fora, mas por dentro elas estão em caos, estão vivendo cheias de fogo por dentro. Elas são aparentemente calmas, mas mantêm a aparência diante dos homens, uma aparência falsa. Elas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal por fora, mas desejam mal. Então, perceba aí uma grande incoerência. Uma pessoa mansa, na verdade, ela não se rebela contra Deus. Uma pessoa mansa, ela é uma pessoa submissa à vontade do Senhor. Ela aceita a vontade de Deus. O manso é aquele que tem a força sob controle. Ele tem o domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade, já dizia a Bíblia. O manso é esse que não precisa se justificar, porque Deus o justifica. O manso, ele suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. O espírito manso não se inflama facilmente. Você aí que é pavio curto, tome cuidado. Tente ser um pouco mais tranquilo, tente ser um pouco mais paciente, porque isso tem a ver também. Uma pessoa mansa não faz o mal, não fala o mal nem deseja o mal, porque o pecado que Deus mais odeia é a língua que semeia contenda entre os irmãos. Uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias. Jesus disse: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, porque o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, gente, nós devemos ser mansos, porque Jesus, ele era muito equilibrado. Ao mesmo tempo que ele era muito severo, ele estava ali sem pecar contra ninguém, sendo severo sim, sendo um pouco enérgico, mas tendo ainda uma aparência e um sentimento de uma pessoa muito tranquila, uma pessoa mansa. Ele é o nosso supremo modelo, ele foi manso. E ele foi manso e humilde de coração. Quando ele era provocado, caluniado, ele não revidava. As palavras dele eram sempre palavras doces, mais doces que o mel. Foram palavras de perdão, palavras de salvação. Então ele pôde dizer: aprendam de mim, porque eu sou manso. Jesus aqui vem nos chamar a atenção para que possamos aprender com ele todos os dias.
Se nós não imitarmos a Ele, não seremos salvos pela sua morte. Jesus então diz que os mansos, eles são mais que felizes, são bem-aventurados. Agora, por que Jesus fez esse paralelo entre a mansidão e a expressão terra por herança? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, Jesus vai dizer que mesmo sendo estrangeiro na terra, os mansos são aqueles que herdam a terra. Nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. Ele é uma pessoa satisfeita, ele sente-se contente, ele nada tem, mas possui tudo. Por isso Paulo, ele vem dizer, às vezes a gente se entristece, mas estamos sempre alegres. Somos pobres, mas enriquecendo a muitos. Não temos nada, mas possuímos tudo. Por isso eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O manso é esse, o cidadão do céu. É filho de Deus, é herdeiro de Deus. Tudo que pertence a Deus pertence ao Filho. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é do Pai. Quero dizer para você que nós receberemos a herança original de domínio sobre a terra que Deus deu a Adão e Eva. Nós reconquistaremos o paraíso. Os mansos conquistam a terra não pelas armas, não pela força, mas por herança. O manso herda as bênçãos da terra. O ímpio, pecador, aquele que não conhece a Deus pode ter abundância de dinheiro, mas não tem fartura de paz. O manso tem fartura de paz. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem as propriedades da terra, mas não pode levar nada. Ele não herda nada, mas o manso, mesmo desprovido agora das coisas materiais, tem a herança, a posse eterna de tudo que é do Pai. Eu quero terminar dizendo para você, são pessoas desse calibre, com esse tipo de resiliência, essa capacidade de se superar os desafios e pressões da vida, que tem esse nível de maturidade, que Jesus vem dizer, mais que felizes são vocês, que mesmo nessa vida não tenham um lote sequer de terra, mas se tiverem a maturidade de se manterem mansos, humildes, e não explodirem de raiva à toa uns com os outros, perdendo assim a salvação, já existe uma terra eterna reservada para todos vocês como herança. A minha oração é que possamos ter essa humildade, essa mansidão. Eu sei que aqui nessa terra é difícil, esse papo de dar uma face, bate na outra, isso não dá muito certo aqui. Mas as perguntas que faço para mim e para você, que tipo de lote a gente quer? Que tipo de herança a gente quer? Que tipo de terra a gente quer? As coisas da terra ou as coisas do céu? Que possamos cultivar hoje os princípios e valores do reino dos céus. E colheremos aquilo que olho algum viu, ouvido algum ouviu. Isso é tudo que Ele tem preparado para aqueles que sabem que ser manso é ser mais que feliz. Que Deus te abençoe, que você hoje mesmo pratique a mansidão na tua vida, a humildade. Se posicione a hora que tiver que posicionar, fale a hora que tiver que falar, seja enérgico a hora que precisar, mas tenha tudo isso num equilíbrio, como Jesus foi, e você será cada vez, cada dia mais que feliz. Deus te abençoe.